e lhe obedeçam. Olha que palavra poderosa para as nossas vidas. Nós estamos vivendo em situações difíceis. Nós estamos vivendo em situações dolorosas. Nós estamos vivendo no século 21 muito difícil para muita gente. Mas eu quero revelar algo da parte de Deus para a sua vida. Eu quero que você entre comigo agora neste raciocínio. Eu quero que você entre comigo agora para que você possa entender o que Deus ele quer falar nesta noite. Preste bem atenção o que Deus ele quer falar contigo. Jesus está dentro do barco. Jesus está com os discípulos. Jesus está ali. Não é porque Jesus não está no barco que eles não veriam uma tempestade. Eles estão dentro do barco, Jesus está com ele, mas a tempestade veio. A tempestade chegou, mas Jesus estava dentro do barco. Jesus estava com eles. Mas a tempestade veio porque Jesus estava dormindo. A tempestade veio porque Jesus estava num sono profundo. Porque Jesus estava descansando. E a tempestade ela veio sobre a vida daqueles homens. A tempestade veio sobre aquele barco. Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo. Será que se Jesus tivesse acordado, será que Jesus estivesse ali com os olhos abertos, será que a tempestade ela viria sobre aquele barco? Será que eles iriam viver aquele momento difícil que eles viveram? Eu quero dizer algo da parte de Deus, 3 revelações que Deus colocou no meu coração. Primeira coisa, irmãos, Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo. Jesus está no barco, mas ele está dormindo. Não é porque Jesus está no barco que a tempestade não vem. Não é porque Jesus está no barco que você não vai enfrentar problemas, que você não vai enfrentar situações difíceis, que você não vai enfrentar doenças na sua vida. Jesus está no barco, mas o problema vem, a dificuldade vem, a luta vem, mas Jesus está no barco. Só que nós temos que aprender algo com esta mensagem. Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo. Por que Jesus está no barco e por que Jesus está dormindo? Vamos raciocinar hoje um pouco e entendemos um pouco esta palavra. Por que que Jesus entra no barco e Jesus dorme? Por que que Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo dentro do barco? E a tempestade veio. Por que isso? Por que que eles estão vivendo isso? Deus me falou algo, eu aprendi algo nesse dia de hoje, muito interessante. Um casal, você que é casado aí, você vai entender o que eu vou falar. Nossa irmã Denise aí é casada, eu sou casado, vocês que estão me assistindo aí também, vocês que são casados ou já foram casados, não sei. Quando você vai deitar para dormir, você e o teu esposo ou a tua esposa, quando você deita para dormir, você pode ter cansaço, você pode ter sono, mas se o teu marido ou a tua esposa começa a conversar com você, você começa a dar atenção para ela ou para ele. Por quê? Porque ali está tendo um momento que você está dando atenção para ele ou para ela. Enquanto ela não parar de falar, você não vai dormir. Enquanto ele não parar de falar, você não vai dormir. Então ele vai começar a conversar com você. E você pode estar cansado, você pode estar com sono, mas você vai dar atenção para a tua esposa ou para o teu marido quando estiver falando. E quando ele não parar de falar ou ela parar de falar, você vai estar acordado, você vai estar cansado, mas você vai estar acordado ouvindo o que ele está falando ou o que ela está falando. Você vai entender o meu raciocínio, aonde eu quero chegar hoje. O que Deus colocou no meu coração. Aprenda isso.
Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo. Por que Jesus ele está dormindo? Porque Jesus está no barco, mas Jesus não está tendo atenção. Jesus está no barco, mas os seus que estão com ele não está dando atenção, não está conversando com ele. Por que não está conversando com Jesus? Não estão trocando palavras, não estão trocando diálogos. Então, por eles não estar conversando com Jesus, Jesus não está tendo atenção. Como eu disse, quando o casal está junto para dormir, quando um para de falar, o outro, agora um vira para um lado, outro vira para o outro e vão dormir. Por quê? Porque não está tendo mais a atenção um com o outro. Acabou a conversa, acabou o assunto, agora um vira para um lado, outro vira para o outro e eles vão dormir, eles vão descansar. Jesus está ali, enquanto Jesus ele está tendo atenção, enquanto Jesus está conversando, ele está acordado. Mas quando acabam a atenção, quando param de conversar, quando param de dar atenção a Jesus, Jesus é dormir. Por quê? Porque eu não estou tendo mais atenção. Eu estou no barco com eles, eu estou junto com eles, mas eu não estou tendo atenção. Eles não estão conversando, eles não estão conversando, não estão me dando atenção, então eu vou dormir. Por quê? Porque eu estou no barco, mas eu estou sem atenção. Ninguém está percebendo que eu estou aqui, ninguém quer falar comigo. Ninguém quer se preocupar em conversar comigo, não. Eles me deixaram, então eu vou dormir. Eu estou no barco, mas não tenho atenção. Então ali Jesus ele dorme. Jesus ele dorme. Porque ele falta atenção. Aí a Bíblia diz que eles vão acordar Jesus, porque o vento está grande, a tempestade está grande, as ondas estão grandes, está entrando dentro do barco, eles vão despertar Jesus. E diz a palavra do Senhor, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, e estando em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele levantando-se, o repreendeu o vento. Olha que interessante, quando tudo está normal, eles não dão atenção para Jesus. Enquanto tudo está indo bem, eles não se preocupam em acordar Jesus. Eles não se preocupam em conversar com Jesus, eles não se preocupam em despertar Jesus, mas quando vem um problema, quando vem a tempestade, eles vão despertar Jesus. Eles vão acordar Jesus e falar assim, Jesus, acorda. Jesus, levanta. Jesus, desperta. É o que eles dizem, mestre, mestre, perecemos. Olha o que eles dizem, mestre, acorda, estamos para perecer, estamos para morrer. Diz a palavra que eles vão acordar Jesus. Jesus acorda. Jesus, vendo o que está acontecendo, ele repreende a tempestade. Ele diz, vento, acalma. O vento obedece. A água diminui, a onda para. E a Bíblia diz que eles ficam surpreendidos, porque eles dizem uns aos outros, quem é esse que até o vento e a água manda e lhe obedece? Olha que interessante esta palavra. A terceira coisa é o que? É a repreensão. Jesus ele repreende o mar. Ele repreende a tempestade, ele repreende aquele vento e obedece ao Senhor. Eu quero revelar algo para você primeiramente. Muitas vezes, irmãos, estamos vivendo essa situação. Muitas das vezes, irmãos, nós temos Jesus no barco. Muitas vezes nós temos Jesus. Você diz, eu tenho Jesus na minha vida. Você pega a tua Bíblia, você vai para a igreja, você coloca o teu terno, você coloca as tuas vestes, você coloca o teu melhor sapato, você vai para a igreja, você fala, Jesus está no barco, eu estou indo para a igreja. Eu sento no banco, eu ouço a palavra, eu glorifico quando o pregador manda, eu glorifico quando o grupo de louvor manda dizer, dá um glória, dá um aleluia, eu glorifico ao Senhor. Jesus está no barco, Jesus está na minha vida, eu estou indo para a igreja, Jesus está comigo. Só que o problema não é só Jesus estar na sua vida, porque Jesus está na sua vida não é o suficiente, porque tem pessoas que estão na igreja,
Tem pessoas que têm Jesus, diz que tem Jesus no barco, mas como aqueles homens, porque Jesus, Ele não quer que você somente diga, Jesus está na minha vida, não. Jesus, Ele quer o quê? A tua atenção. Jesus, Ele quer criar um relacionamento com você. Jesus, Ele quer criar uma conversa com você. Jesus, Ele quer ter uma intimidade com você. Jesus, Ele quer viver algo íntimo com você. E para isso acontecer, você precisa de dar atenção a Ele. Você precisa de se entregar a Ele e dar atenção a Jesus. Porque quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não dão atenção para Jesus. Jesus está ali de lado, Jesus está no canto. E Jesus olha para mim, olha para você e diz, ela vai para a igreja, ele coloca o terno, ela coloca a roupa, isso e aquilo, mas eles me deixam de lado. Eles não dão atenção para mim, eles não se preocupam comigo, eles não conversam comigo. Dentro da igreja eu mostro que eu tenho intimidade, mas quando eu saio da igreja, eu não dou atenção para Jesus. Então Jesus, Ele permite que venha a tempestade naquele lugar. Porque o problema, na minha e na sua vida, não é porque Jesus está na sua vida, meu irmão. Não é porque Jesus está na minha vida que eu não vou enfrentar a tempestade, eu posso enfrentar. Só que se Jesus tivesse acordado, a história seria outra. Então quando Jesus dorme, vem a tempestade. Muitas vezes na sua vida você está vivendo situação, você está vivendo problemas, você está vivendo dificuldade, porque através dessa dificuldade é onde você vai lembrar de Jesus. É onde você vai lembrar de que Jesus está no barco e você precisa acordar. Você precisa despertar e dizer, Jesus, me ajuda. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu necessito da Tua misericórdia. Jesus, eu necessito, Pai, do Seu poder. Então, muitas vezes Deus, Ele vai permitir o problema. Deus, Ele vai permitir a situação. Deus, Ele vai permitir a dor. Ele vai permitir o sofrimento para que você lembre que Jesus está no barco, mas Jesus está sem atenção. Você tem que dar atenção para Jesus. Não basta você ir para a igreja e dizer, eu sou um cristão, não. Você tem que dar atenção para Jesus. Você tem que tirar a sua vida para dar atenção para Jesus. E como que eu dou atenção para Jesus? É orando, é jejuando, é lendo a Bíblia, eu buscando a presença de Deus. E quando eu busco a presença de Deus, a história é diferente. Porque nessa primeira tempestade você vai ler, você vai entender que Jesus, Ele está no barco e a tempestade está dentro do barco. A tempestade veio sobre o barco e Jesus está dentro do barco, meu irmão. Se você ler Mateus capítulo 14, onde fala da segunda tempestade, é diferente. Porque a Bíblia diz no versículo, Mateus capítulo 14, versículo 32 diz assim, e quando subiu para o barco, acalmou o vento. Olha que interessante. Lucas, nós estamos lendo que Jesus está dentro do barco. Nós estamos entendendo que Jesus está dentro do barco, mas Jesus está dormindo e a tempestade veio. Aqui em Mateus capítulo 14, versículo de número 22 em diante, você vai entender a passagem que diz que Pedro, ele anda sobre as águas. Porque Jesus não está dentro do barco. Mas diz a palavra de Deus que quando Jesus aparece sobre as águas, andando sobre as águas na quarta vigília, diz a palavra de Deus que Pedro, vendo Jesus vindo, disseram, é um fantasma. Então Pedro, ele faz o que? Senhor, se é Tu mesmo, faz eu ir até Ti. Então o Senhor falou para Pedro, Pedro, vem, caminhe, pode vir. Pedro, ele vai. Mas chega um certo momento que Pedro, ele afunda. Chega um certo momento que Pedro, ele começa a perecer. E aí Pedro, ele começa a clamar ao Senhor pedindo ajuda, para que Deus possa ajudar ele, para que Deus possa ter misericórdia da vida dele. Ele começa a gritar, ele começa a pedir socorro, e diz a Bíblia que Jesus estende a mão e puxa Pedro. Só que a tempestade não para aí. Diz a Bíblia que a tempestade, ela só para quando ele chega ao barco. Quando ele entra no barco com Pedro, a tempestade cessa, a tempestade para, porque lemos aqui, Mateus 14, versículo 32,
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha a diferença, olha o que Deus está nos ensinando. Aqui é diferente, aqui Jesus ele entra no barco. Quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa. Mas o capítulo de Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante, vai dizer que Jesus está dentro do barco e a tempestade está acontecendo. A tempestade está acontecendo com Jesus dentro do barco. O que Deus está dizendo hoje para mim e para você, meu irmão, não basta você apenas dizer, Jesus está no barco, Jesus está na minha vida, Jesus está na minha casa. Não basta você apenas bater no peito e dizer, eu sou cheio de Deus, eu conheço a palavra, eu louvo bem, eu oro bonito, eu falo difícil. Não basta somente isso. Você tem que atender uma coisa e aprender uma coisa na tua vida, meu irmão. Você dizer que Jesus está no barco não é o suficiente, porque Jesus não quer estar no barco de canto. Jesus quer estar no barco com você, mas do teu lado, conversando, criando intimidade, criando um relacionamento, criando uma história, porque é o que Deus ele quer. O que Deus ele quer da minha e da sua vida é isso. Ele quer criar um relacionamento. Ele quer criar uma intimidade. Ele quer criar com você algo diferente. Porque tem pessoas que dizem, eu sou crente, mas Deus está de lado. Deus é o segundo plano. Ela só vai lembrar de Deus quando tem alguém no hospital. Ela só vai lembrar de Deus quando ela está desempregada e as contas estão chegando. Ela só vai lembrar de Deus quando ela abre o celeiro dela e não tem nada lá dentro, está vazio. Aí ela fala, eu vou lembrar de Deus, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar Deus. Deus tem misericórdia, Deus me ajuda, Deus isso e Deus aquilo. Só que Deus não quer que você lembre dele somente nos momentos difíceis. Deus ele quer que você lembre dele em todos os momentos na sua vida. Deus ele quer que você glorifique a ele. Deus ele quer que você exalte a ele todos os momentos da tua vida. Se aqueles homens não tivessem enfrentado, a tempestade, eles iam continuar deixando Jesus dormir no barco. Por que que eles acordaram Jesus? Porque eles tinham um problema. As pessoas só vão procurar Deus quando ela tem um problema. As pessoas só vão lembrar de Deus quando ela está com dificuldade na vida dela. E Deus não quer que você procure a Ele quando você está passando pela dor. Deus não quer que você procure a Ele quando você está passando pela necessidade, não. Deus ele quer que você procure a Ele tanto na bonança, tanto na alegria como na tristeza, quanto na dificuldade. Mas eu vou lembrar de Deus quando tudo estiver acontecendo de ruim na minha vida. Aí eu vou lembrar de Deus. Deus não quer que você lembre dele, meu irmão, somente nos momentos difíceis. Jesus está do seu lado. Jesus está diante a você hoje. Eu te pergunto hoje, qual tem sido a atenção que você tem dado para Jesus hoje? Porque se você der atenção para Jesus, se você conversar com Jesus, Ele vai te atender, Ele vai te ouvir. Mas se você não conversar, se você não der atenção a Ele, Ele vai te respeitar. Ele não vai te obrigar a você a dar atenção. Ele não vai te obrigar a você a falar com Ele. Se você quiser falar com Ele, Ele vai falar. Mas se você não quiser falar, Ele não vai falar. Às vezes você está passando por situações na sua vida. Você está passando por momentos na sua vida, meu irmão e minha irmã, que não tinha necessidade de você passar. Mas por você colocar Deus de lado, por você esquecer um pouco de Deus, é necessário você passar pelo vento. Para você lembrar com aquele que está com você no barco, ele não dorme. Porque diz a palavra de Deus, ele estava dormindo, mas era um propósito que Deus tinha naquele momento. Era um propósito que Deus tinha naquele momento, era o que Deus ele queria fazer algo naquele momento. Deus queria mostrar para eles, ei, eu estou com vocês no barco. Vocês me deixaram de lado, vocês me deixaram de canto. Eu estou aqui do seu lado, ei, não lembre de Deus, meu irmão, somente nos momentos difíceis da sua vida. Não lembre de Deus quando você somente estiver chorando. Não lembre de Deus quando tudo na tua vida estiver dando errado. Aí você fala, eu vou lembrar de Deus. Aí você vai orar, aí você vai procurar uma igreja. Não, irmãos, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Eu sempre digo isso, irmãos. Deus, Ele está com todos.
Deus está com todos, irmãos. Deus, ele guarda todo mundo. Não é só o cristão, não. Deus, ele guarda o católico, o macumbeiro, o feiticeiro, o bruxeiro, o pai de santo. Deus, ele guarda, irmãos. Que isso, evangelista? Está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz exceção de pessoas. Deus está com todo mundo, só que tem uma diferença. Nem todos estão com Deus. Nem todos estão com Deus. Deus está com todos, mas nem todos estão com Deus. Deus cuida do macumbeiro como ele cuida do justo. Deus cuida do ímpio, ele cuida. Mas o ímpio não se preocupa em ser grato a Deus. Ele não se preocupa em agradecer a Deus. Como muitas das vezes eu e você agradecemos. Então, Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo e a tempestade veio. Mas Jesus estava no barco. Eu quero dizer para você, meu irmão, não lembre de Deus na sua vida quando tudo estiver difícil. Porque é o momento que todo mundo vai para a igreja. É o momento que todo mundo lembra de Deus. É quando as coisas começam a ficar difíceis. Quando o problema chega, quando a enfermidade chega, aí todo mundo lembra de Deus. Não é assim que acontece? É a palavra. É o que estamos vivendo. As pessoas só vão lembrar de Deus nos momentos difíceis. Aí vão lembrar de Deus. Aí vão lembrar de clamar a Deus. Aí vão lembrar de se humilhar diante a Deus, meu irmão. Não espere o problema entrar na sua vida. Não espere a perca chegar na sua vida. Não espere a dor chegar na tua vida para que você possa lembrar de Deus. Deus está do seu lado. Deus está dizendo: ei, me dê atenção. Me dê atenção para mim, que eu quero conversar contigo. Eu quero criar um relacionamento contigo. Eu quero criar uma fidelidade. Deus, ele é fiel. Mas nós não somos fiel a Deus. Deus, ele é justo, mas nós não somos justos. Nós falhamos, nós fracassamos, nós caímos, mas Deus é misericordioso. E através desta palavra Deus está dizendo: se tu creres hoje, a tua história vai mudar. O teu cativeiro, ele vai mudar. Quem te viu caído vai te ver de pé. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, meu irmão. Quem não acreditou em você vai ter que viver para ver o que Deus, ele vai fazer na tua vida. Porque diz a palavra de Deus, Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante. Mas olha o que diz o versículo de Lucas 25. E disse-lhe: onde está a vossa fé? Aonde está? Olha o que Jesus está dizendo. Aonde está a fé de vocês? Cadê a sua fé? Você enterrou a tua fé? Você colocou a tua fé de lado? Cadê a tua fé? Ei, homens de pequena fé. Ei, meu irmão, eu aprendi uma coisa na vida. A pessoa dizer que tem fé quando tudo está bem na vida dela é fácil. Eu vejo pessoas que falam: você que passa necessidade, tenha fé, vai dar certo. Você que está desempregado, tenha fé, vai dar certo. Só que muitas vezes as pessoas que falam para você ter fé são pessoas que nunca passaram por isso. São pessoas que nunca viveram isso. São pessoas que não sabem o que é a dor de uma fome. São pessoas que não sabem o que é estar desempregado. São pessoas que não sabem o que é chegar o dia da conta da água, da luz, do aluguel e não ter para pagar o dinheiro. Muitas pessoas falam para você: tenha fé, seja forte, seja corajoso. Mas muitas pessoas dizem isso, mas nunca passaram por o que você passou. E nunca estão vivendo o que você está vivendo. Porque a dor de uma fome só sabe quem passa. O medo de ser despejado quando tem que pagar a conta, tem que pagar o aluguel, só sabe quem passa por isso. Só sabe quem passa por isso, meu irmão. Aquela pessoa que está desempregada, só ela sabe a dor que ela passa, o desespero que ela passa.
Era poder abrir o seu celeiro e não ter condições de comprar 1 litro de leite, não poder comprar um feijão, um arroz para colocar dentro do seu celeiro. E eu dizer para você, tenha fé, acredita, vai dar tudo certo. É fácil eu falar para você, se o meu celeiro está cheio, se no meu celeiro não falta nada, se na minha casa não falta nada. É fácil eu falar para você ter fé, é fácil eu falar para você acreditar. Mas quando você está passando pelo vento, quando você está passando pela tempestade, quando você está passando pela dificuldade, é difícil, porque a dor só sabe quem está passando, o sofrimento só sabe quem está passando. É quando uma pessoa morre e fala assim, irmão, fique em paz, faz parte da vida. Infelizmente faz parte da vida. Só que a dor, irmão, sente só quem sabe, quem perdeu. Eu sei que faz parte da vida, eu sei que nós vamos morrer. A única coisa certa que existe na vida, irmãos, é a morte. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Todos nós sabemos que vamos perecer um dia. Só que quando você perde alguém da sua família é difícil. Quando você perde um ente querido é difícil. É fácil falar para uma pessoa que perdeu alguém que amava, olha, tenha fé, tenha paciência, acontece. Mas a dor só sabe quem passa. O sofrimento só sabe quem está vivendo. A sua barriga quando está vazia, quando está doendo, só sabe quem está passando. Aquele que está comendo um bifinho, aquele que está comendo pão com queijo, pão com presunto, está tomando café, ele não sabe a dor que você passa. E muitas das vezes fala para você, você não tem fé, você é fraca, você é frouxa. Só que eu quero dizer algo para você, meu irmão e minha irmã. Ei, Jesus poderia deixar todo mundo perecer, mas Jesus, mesmo sabendo da falha deles, Jesus mesmo sabendo do erro deles, Jesus teve misericórdia deles. Eu quero dizer algo da paz de Deus para a sua vida, você que está me assistindo. Ei, muitas vezes você pode ter errado, muitas vezes você pode ter fracassado, muitas vezes você não pode ter cumprido com a palavra, você não pode ter feito aquilo que você falou que ia fazer. Mas eu quero dizer algo para você, pela misericórdia de Deus, hoje Deus vai te dar mais uma chance. Pela misericórdia de Deus, hoje Deus ele vai te dar mais uma oportunidade. Pela misericórdia de Deus, hoje Deus está dizendo, ei, eu não vou te matar, eu não vou te destruir, eu não vou te julgar, eu não vou te apedrejar, pelo contrário, eu vou te abraçar, eu vou te ajudar, eu vou pegar na tua mão e vou dizer para ti, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, eu pego na tua mão, se tu não aguentar andar eu te levo no colo, mas você não vai perecer nessa tempestade. Você não vai morrer nessa tempestade, você não vai se afundar nessa tempestade. Você errou, errou, você fracassou, fracassou, você não cumpriu o que você falou, mas Deus está dizendo, eu não vou te julgar pelos teus erros, eu não vou te apedrejar pelos teus erros, pelo contrário, Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para transformar, Jesus veio para dar segunda chance, Jesus veio para te dar mais uma oportunidade. E Deus manda dizer para você, meu irmão e minha irmã, enquanto o mundo te julga, enquanto o mundo te aponta, enquanto o mundo diz, está vendo, eu falei que não ia chegar a lugar nenhum, eu não falei que não ia dar certo, eu não falei que não ia aguentar, eu não falei que ia desistir, Deus manda dizer para você, o homem olha para você de um jeito, mas Deus olha diferente. Ei, meu irmão, minha irmã, aqueles homens estão desesperados, aqueles homens estão apavorados, aqueles homens estão ali, passando por um momento difícil, um momento de aflição, um momento de angústia, mas eles clamam a Deus, eles acordam Jesus, mestre, mestre, desperta, mestre, alavassoribicanta, mestre, acorda, porque estamos perecendo, vamos morrer, vamos perder, vamos acabar com tudo aqui, vai acabar tudo. Jesus, olha que interessante, Jesus ele se levanta, ele diz, homens de pequena fé, e ele estendendo
Olha o que ele vai fazer, ó. Jesus se levanta, fala para eles, homens de pequena fé, e eles, temendo, maravilharam. Você vê que Jesus não fala para ele, ei, vocês são frouxos, ei, vocês são fracos, ei, vocês é derrotado, ei, vocês é miserável. Jesus poderia falar isso, mas Jesus não falou. Jesus falou, homens de pequena fé. Jesus não julgou eles pelos erros dele. Jesus não criticou eles pela falha deles. Pelo contrário, Jesus está dizendo, cadê a fé de vocês? Vocês têm andado, vocês têm ouvido a palavra, vocês estão comigo, e cadê a palavra de Deus? Cadê aquilo que eu tenho pregado? Cadê aquilo que eu tenho ensinado? Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas do que se esperam. A fé não é o que vê, a fé é o que espera. O que você tem esperado em Deus? Alavaçuribicano. O que você tem esperado em Deus, meu irmão? O que você tem esperado em Deus? Deus manda dizer hoje para você, ei, homens de pequena fé. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este? Quem é esse que até o vento obedece? Quem é esse que a tempestade obedece? Só que Jesus, irmãos, quando ele é despertado, Jesus, ele se levanta. Levantando-se, repreendeu o vento. Ele repreendeu. Você sabe que repreensão é como uma mãe. Eu não sou pai ainda, mas você que está me assistindo tem filho. Quando o seu filho ele faz algo errado, o que você faz? Você repreende. Você fala, ei, não é desse jeito. Ei, não é assim, você está errado. Não é esse caminho, não foi isso que eu te ensinei. Mentir é feio, roubar é feio, falar mentira é feio, falsidade é feio. Olha, você repreende quando ele faz algo errado. Você repreende o seu filho, porque ele está errando. Ele está fazendo coisas que não é para ser feita. Ele está praticando coisas que não é para praticar. Ele está andando com quem não é para andar. Ele está vivendo com quem não é para viver. Então você repreende. Ele fala, filho, está errado, não é assim. Filho, não é desse jeito. Filha, não é desse jeito. Então você está o quê? Você está repreendendo. Olha que interessante. Jesus, ele repreende o vento. Ele repreende o vento. Por quê? Porque o vento, ele está passando numa hora que não é para passar. Ele repreende o vento. Por que ele repreende o vento? Porque o vento, a tempestade que eles estavam vivendo, não era para eles estar vivendo. Não era para eles estar vivendo aquilo que eles estavam vivendo. Então Jesus, ele repreende. Ele repreende. Está errado, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero viver, não é isso que eu quero passar. Jesus, ele começa a repreender diante daqueles homens. Ele repreende o vento, ele repreende a tempestade, ele repreende as ondas, ele repreende tudo, obedece, tudo se acalma. Porque quando você repreende o seu filho, ele ouve, ele te obedece. Você fala, ele te obedece. Você cobra e ele faz. Por quê? Porque ele é obediente. Você vê que eles ficaram maravilhados, porque eles vão dizer, quem é esse que até o vento mais lhe obedece? Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida, você que está me assistindo. Muitas vezes você está vivendo um vento na sua vida que não é para você viver. Muitas vezes você está vivendo situações na sua vida que não é para você estar vivendo. Já ouviu falar aquele ditado que a gente colhe o que a gente planta? Muitas pessoas estão vivendo ventos, muitas pessoas estão vivendo tempestade, mas não é porque Deus queria que ela vivesse,
é porque ela tomou a escolha errada, é porque ela tomou a atitude errada, é porque ela foi para onde não era para ir, ela falou o que não era para falar, ela tomou a atitude que não era para tomar, e por ela fazer o que não era para ser feito, ela vai viver uma tempestade, ela vai viver um problema, ela vai viver uma dor, ela vai viver uma angústia, ela vai viver uma tristeza, ela vai viver algo dentro dela que não vai deixar ela em paz, ela não vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Aqueles homens, por não dar atenção a Jesus, por deixar Jesus de lado, aqueles homens enfrentaram uma tempestade que não era para eles ter enfrentado. Eles enfrentaram um momento de desespero que não era para eles ter enfrentado. Não era plano de Jesus viver aquilo com eles. Jesus não queria que ele vivesse aquilo, porque se Jesus tivesse acordado, a situação era diferente. Se Jesus estivesse acordado, talvez eles não viveriam o que eles viveu, o medo, o desespero, o sofrimento. Imagina como estava o coração daqueles homens. Não vou conseguir voltar para casa, não vou conseguir ver a minha esposa, não vou conseguir ver mais o meu filho, acabou, é o fim. Não tem mais jeito. Muitas vezes na sua vida e na minha vida é assim, irmãos. Tem momento que a gente vive na nossa vida que a gente acha que a gente não vai suportar, que a gente acha que a gente não vai aguentar, que a gente acha que a gente não vai conseguir vencer. É o fim, acabou, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida. A última palavra quem dá é Deus. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido a tua aflição, eu não sei qual tem sido o medo que você tem enfrentado, eu não sei qual tem sido o sofrimento que você tem enfrentado, eu não sei quantas lágrimas têm descido no teu rosto. Muitas vezes você está vivendo uma situação que não era para você viver, você está vivendo uma situação que não era para você. Muitas das vezes, meu irmão, fora da sua casa você é um herói. Fora da sua casa, todo mundo vê você como um homem de Deus. Todo mundo vê você como uma mulher de Deus. Mas tem gente que está como Naamã. Naamã, fora da casa dele, ele era um herói. General. Era um homem respeitado. Era um homem de honra fora da sua casa. Mas quando ele chegava em casa, quando ele tirava a sua roupa, ele era um homem doente. Ele era um homem leproso. Era um homem que levava sobre o seu corpo uma enfermidade. Levava uma lepra. Alavasuribicanta. Aprenda algo hoje, meu irmão. Tem muitos crentes que estão como Naamã. Lá fora é respeitado, lá fora é conhecido. Mas dentro da tua casa ele está doente. Dentro da tua casa ele está leproso. Mas hoje eu quero dizer algo para você. O mesmo Deus que curou Naamã, ele vai curar você também. Naamã teve que descer. Naamã teve que descer 7 vezes. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, foi 7 vezes.
Meu irmão e minha irmã, aprenda isso hoje. Muitas vezes lá fora você é um herói, mas dentro da sua casa você é um doente. Dentro da sua casa você é um enfermo, porque não existe só doença física, não existe só doença carnal, tem a doença espiritual. Quantos estão paralíticos? Quantos estão leprosos? Quantos estão cegos? Quantos estão mudos? Quantos estão surdos? Quantos não conseguem mais se levantar para caminhar? Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Se tu descer hoje como Naamã, se tu ouvir a voz do profeta, tu vai receber a tua cura, tu vai receber o teu milagre, tu vai receber algo extraordinário na tua vida. Porque o segredo do cristão não é lá fora, é dentro. É dentro. Porque lá fora, eu fora da minha casa, eu sou uma coisa. E quem é eu dentro da minha casa? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro do teu lar, meu irmão? Será que você é como Naamã? Será que você é um leproso? Será que por fora você está bem, mas por dentro você está sujo? Por dentro você está contaminado. Era o que Naamã vivia. Por fora, bem vestido. Por fora, bonitão. Mas atrás daquela capa existia uma doença. Tem muitas pessoas que põem sapatos caros, usam roupas caras. Tem muitas pessoas que lá fora te admiram muito. Eu queria ser como ela, eu queria ser como ele, eu queria andar como ela anda, eu queria fazer o que ela faz, o que ela faz. Só que tem uma coisa: quem é ela dentro da casa dela? Quem é ela atrás de tudo aquilo que você vê? Porque o físico, o homem olha. O que está por fora eu admiro. Mas o que está por dentro? O que está atrás de tudo isso que eu vejo? O que será que tem? O que será que eu levo atrás de tudo isso que as pessoas veem? Atrás de tudo isso que as pessoas admiram? Será que eu levo uma doença? Será que eu levo uma lepra? Será que eu levo uma dor? Será que eu levo uma mágoa, um ódio, um rancor? Será que eu levo dentro de mim algo que está me contaminando? Porque a lepra, ela vai contaminando, ela vai se espalhando. Tem pessoas que estão vivendo isso. Mas eu quero dizer algo para você. Em nome de Jesus, se você descer, em nome de Jesus, se você se arrepender, em nome de Jesus, se você hoje despertar Jesus, se você chamar a atenção de Jesus hoje, Deus, Ele vai repreender este mal na tua vida. Deus vai repreender esta tempestade na tua vida. Deus vai repreender este problema na tua vida. Deus vai repreender esta depressão que muitas das vezes quer dominar a tua vida, quer dominar a tua mente. O inimigo, ele quer jogar dentro do teu coração a mágoa, o ódio. Mas hoje, em nome de Jesus, assim como Jesus, ele foi despertado, eles disseram: mestre, acorda, porque estamos perecendo. Jesus se levanta, estende as tuas mãos e repreende, e o mar se acalma, a tempestade se acalma, o vento se acalma, as ondas se acalmam. Eu quero dizer algo da parte de Deus. Se você despertar, se você acordar, se você chamar a atenção de Deus hoje na tua vida, meu irmão e minha irmã, entenda algo. Hoje o que Deus está dizendo para a tua vida: eu vou repreender este mal, eu vou repreender esta enfermidade, eu vou repreender o que você está vivendo de ruim,
este momento que você tem passado, muitas das vezes porque você tem escolhido, muitas das vezes porque você tem entrado aonde não é para entrar, você tem feito o que é para ser feito, muitas das vezes não, você tem feito aquilo que não é para ser feito, e cada ação uma reação. O que nós plantamos nós colhemos, o que nós escolhemos para viver nós vamos viver. Ei, Deus está dizendo hoje, Deus está dizendo hoje para você, meu irmão, ei, Jesus está no barco, mas Jesus quer atenção. Jesus não quer ficar no barco abandonado. Jesus não quer ficar no barco de lado. Jesus não quer ficar no barco excluído. Jesus quer fazer parte da sua vida. Jesus quer fazer parte da tua história. Jesus quer fazer parte dessa tempestade que você tem vivido. Ele quer repreender hoje esses pensamentos de fraqueza, esses pensamentos de derrota, esses pensamentos fracos que o inimigo coloca na sua mente hoje, em nome de Jesus, está caindo por terra. Em nome de Jesus, está caindo por terra. Você recebe aí? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra hoje? Se você recebe, toma posse hoje da palavra de Deus. E a igreja, sentar no banco, não é o suficiente. Deus não quer plateia. Deus quer adorador. Deus não quer auditório. Deus quer pessoas que clamam a Ele em espírito e em verdade. Deus não quer que você lembre dele só nos momentos difíceis, só no momento da dor, da tempestade, não. Deus quer que você lembre dele todos os momentos da sua vida. Você quer ver muitas pessoas esquecer de Deus? É quando ela vai bem na vida. Muitas pessoas falham nesse ponto. Muitas pessoas, irmãos, estão desempregadas. Elas oram, elas vão para a igreja, elas fazem campanha. Aí Deus abre a porta de emprego para elas. Sabe o que ela faz? Ela some da igreja. Ela não ora mais. Ela não lê mais a Bíblia. Ela fala: mas irmão, eu estou cansado. Ah, irmão, tanto trabalho, é tanto isso. Irmãos, a vida é assim. A vida, ela é dura. É por isso que nós temos que se esforçar. É por isso que nós temos que lutarmos. A Bíblia diz que a luta não é nem contra a carne e nem contra o espírito, mas é contra o que? As potestades, principados. É o que? É o diabo. O diabo, ele vai fazer de tudo para você não orar, para você não clamar, para você não bendizer o nome do Senhor. Ei, irmão, seja você fiel na prova e também seja fiel na bonança. Pessoas que recebem bênçãos materiais, muitas delas recebem e não voltam mais. Muitas delas pegam a bênção, mas não levam o dono da bênção. O que adianta você ter a bênção, mas você não ter o dono da bênção? O que adianta você ter o milagre, mas você não ter aquele que faz milagre? O que adianta você crer na ressurreição? Você crê que mesmo que estiver morto, viverás. Mas muitas vezes você só acredita por falar, porque dentro do seu coração não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem ressurreição. Se não tem Jesus, não tem vida. Se não tem Jesus, não tem milagre. Se não tem Jesus, irmão, nada acontece na sua vida. Então hoje a mensagem de Deus para a sua vida é essa. Toma posse desta palavra. Eu quero orar pela sua vida. Amém?
Senhor Deus, eterno Pai, neste momento foi pregado, Pai, a sua palavra, que nós não podemos deixar Jesus sem atenção, que nós não podemos deixar Jesus de lado, Pai, como aqueles homens fizeram, colocaram Jesus no barco, mas deixaram Jesus de lado, não conversaram, não deram atenção para Jesus. Quantas vezes, Pai, nós agimos assim? Quantas das vezes, Senhor, nós vamos para a igreja, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o louvor, mas nós não damos atenção a Ti, Pai. Porque quando sai da porta para fora, nós esquecemos totalmente do Senhor. Quantos deitam na cama para dormir e não dobram o joelho para agradecer? Ou até mesmo quantos se levantam de manhã e não têm coragem de dobrar o joelho e falar: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Mas quando estamos passando pela prova, quando estamos passando pela adversidade, pela luta, pela perseguição, pela enfermidade, aí nós lembramos de Deus. Aí nós lembramos de Ti, Pai. É aí aonde nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, tem misericórdia. Pai, Deus é Pai de misericórdia. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Pai, porque somos errantes, somos falhos, somos pecadores. Mas nessa noite, Pai, eu quero profetizar na vida dele, Pai, e profetizar na vida dela, Pai. Que essa pessoa que está me assistindo, essa pessoa que está do outro lado aí, Pai, ela vai ser diferente.